Olá pessoal, tudo bem? Se vocês estão me ouvindo agora é porque está tudo bem, né? Apesar de tudo, nós conseguimos chegar até aqui e apesar da pandemia, apesar dos poderosos de ocasião, apesar dessa guerra e do conflito de interesse, sobretudo político aqui no Brasil, nós estamos aqui. E como sempre fazemos, vamos iniciar fazendo uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores da casa, a todos que contribuem para a nossa evolução espiritual, pedindo a Deus que dê luz, que dê sanidade, que dê lucidez a esses poderosos de ocasião, para que essa guerra pare, para que desperte a sanidade na cabeça dessas pessoas e que a gente possa cumprir o nosso trabalho, o nosso progresso aqui na Terra da melhor maneira possível, sempre com o apoio da espiritualidade superior. E que a gente nunca desista, porque a gente sabe que esse planeta pertence a um ser maior, que é Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, eu comecei fazendo essa prece por quê? E agradecendo acima de tudo, por nós estarmos vivos, porque nós estamos vivendo no olho do furacão, né? Hoje nós vamos falar sobre a lei do progresso, que é uma lei de Deus, e sabemos que a lei de Deus é irrevogável, a lei divina ela é irrevogável, né? Mas as coisas estão acontecendo, porque o mundo de provas e expiações faz parte do jogo, entre aspas, né? Porque não pode ter tudo favorável, porque senão a gente não cresce. E a gente está passando por isso. Nós temos aqui um jogo político aqui no Brasil, à beira de uma guerra civil, exatamente por causa do egoísmo, por causa do jogo de interesse. E temos, no âmbito mundial, sobretudo na Europa, essa guerra da Ucrânia contra a Rússia, onde os mísseis estão aí apontados para todas as nações. É lógico, com a interferência de um ser maior, porque senão esses malucos apertam o botãozinho lá e a gente vai virar a estatística. Eu não sei para quem, né? Porque não vai sobrar ninguém. Mas é isso. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a lei do progresso. Na verdade, nós vamos dar continuidade a um trabalho já iniciado, a uma preparação já feita para a Inês na última aula, me parece que é de número 30 e hoje é de número 31. E a gente vai dar continuidade nos últimos 2 subitens da lei do progresso. Ela é dividida, me parece que em 7 itens, nós vamos falar só sobre as outras últimas, né? E aí eu tenho aqui a minha colinha, né, como sempre. Então nós vamos falar sobre, deixa eu só ver aqui essa última. A Inês já falou na última aula, ela falou sobre o estado de natureza, a marcha do progresso, falou sobre povos degenerados e civilização. E hoje nós vamos falar sobre o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso, tá? A aula é sobre o módulo 2, né, do curso básico do espiritismo. Falar de progresso na atual conjuntura parece um paradoxo, né? Parece uma contradição. Por quê? Como é que a gente pode imaginar que pessoas em pleno século XXI chegou ao ponto de apontar, de desenvolver armas nucleares, armas de destruição em massa, apontado para várias nações, disputando algo, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5, que fala sobre o ponto de vista, que ele fala esses efêmeros homens que descem tanto para conquistar algo que o eleva tão pouco e que vai manter por tão pouco tempo. Isso representa bem o que a gente está vivendo hoje. A gente começa a imaginar que não há progresso. Como é que essas pessoas, que são as maiores cabeças pensantes na área da ciência, né, que conseguem ter os maiores engenheiros desenvolvendo assim, a maior potencialidade intelectual, com todo o seu sistema cognitivo funcionando a todo vapor, desenvolvem máquinas fabulosas, colocam essas máquinas na Lua, estão lá procurando água na Lua, estão colocando sondas em Marte, estão pensando em viagens tripuladas. E como é que essas pessoas não são humanizadas? E aí a gente percebe que há um conflito.
entre instrução e educação. A instrução que nós vemos hoje, ela está totalmente voltada àquela instrução acadêmica, onde a pessoa ela é graduada, pós-graduada, fez mestrado, doutorado, mas ela não é educada. Por quê? Porque ela foi condicionada. A bendita heteronomia, você é condicionado. Então você é preparado para disputar mercado de trabalho, mão de obra. Todo o seu potencial é desenvolvido para isso. Mas você não é educado. Porque a educação já é o lado que não se disputa. Já é a autonomia, é a libertação de consciência. É onde você não coloca o outro ser humano, você não explora o outro ser humano. E você não trabalha para tolher o livre-arbítrio e a sua vontade. E ninguém evolui se não houver vontade, se não houver liberdade para que se tenha o livre-arbítrio. A própria codificação nos fala, que é curioso, que o maior câncer da humanidade é o egoísmo. O egoísmo se contrapõe à caridade. A caridade é o topo da virtude, contrário ao egoísmo. Aí vem o egoísmo e o orgulho. Curiosamente, também a codificação, os textos da codificação nos ensina, a doutrina espírita nos ensina, que o que impede o homem de evoluir intelectualmente é o quê? É o orgulho. O orgulho trava a inteligência. E nós só conseguimos adquirir, desenvolver a moral se a gente desenvolver a intelectualidade. Curiosamente, a intelectualidade vem primeiro. Mas por que isso acontece? Porque quando você desenvolve todo o teu senso intelectual, toda a sua capacidade intelectual, todo o seu sistema cognitivo, voltado exatamente para evoluir e desenvolver a inteligência, você tem mais capacidade de escolha. Quando você tem mais capacidade de escolha, mais conhecimento, você pode aí aplicar a sua vontade e escolher. Você exercita o seu livre-arbítrio. E aí você pode escolher o certo ou o errado, mas você já escolheu. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidade de acertar também existe. Portanto, quando se chega na evolução moral, já se passou pela evolução intelectual. E esse conhecimento, essa evolução intelectual não significa formação acadêmica, significa capacidade de raciocínio. Acima de tudo, capacidade de raciocínio, capacidade de pensar. Isso que nos eleva ao senso moral. É isso que nos dá a condição de fazer escolha. Tá? Dizendo isso, fazendo esse preparo aqui, essa introdução, a gente vai chegar já na primeira questão, que é a questão aqui do Livro dos Espíritos, que é a 794. Então, a 794, ela fala o progresso da legislação humana. E Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: poderia a sociedade reger-se pelas leis naturais sem o concurso das leis humanas? E aqui a gente percebe que são duas leis, as leis naturais e as leis humanas. Essas leis humanas é um ordenamento jurídico, enfim, são todas as normas, todos os atos normativos que são criados pela sociedade. E nem sempre ela está em consonância com a lei natural. Então essa pergunta é feita para os espíritos e eles respondem assim: poderia, se tudo as compreendesse bem. E aí a gente para pensar, como a gente não compreende as leis naturais? É até espantoso. Poderia, se os homens a entendessem bem. E ele continua: se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. Então, além dele entender, compreender as leis naturais, eles teriam que querer praticar essas leis. É curioso, Mas por que será, então, que não se pratica essas leis? E aí vem continuando, ele fala: a sociedade, porém, tem suas exigências. São necessárias leis especiais. Não significa aqui que leis especiais são leis melhores. A gente sabe que desde lá de trás, da época de Moisés, quando Moisés trouxe o povo do Egito, juntou todo aquele povo na base do Monte Sinai e recebeu o Decálogo,
ele tinha suas leis, ele recebeu o decálogo do mundo espiritual, né, através da mediunidade, e ele tinha suas leis. E essas leis elas tinham que se adequar àquela realidade, porque estava se lidando com o quê? Com homens brutos, com pessoas bastante atrasadas, pouco desenvolvidas, estava vindo de um mundo, de uma cultura pagã. Então você tinha que ter leis extremamente rígidas. O que Moisés fez? Ele pegou as leis divinas e mesclou com as leis civis da sociedade. De qualquer maneira, a lei mosaica ela é a base de toda a justiça do mundo, ainda nos dias de hoje. Né? Já quase 3.600 anos, 36 séculos depois, ainda é a base da lei de toda a sociedade e de toda a humanidade. Lógico, quando se faz as leis sociais, é uma lei temporária. Por quê? Porque ela é adequada a certos interesses e a certas necessidades da sociedade daquela época. Tanto é que a sociedade brasileira tem uma, você pega a europeia tem outra, a americana tem outra, porque cada um está num nível de cultura, cada um tem as suas necessidades naquele momento. Então essas leis elas são temporárias e elas são criadas naquele momento. Então elas não são eternas. Elas são temporárias, mas elas são válidas naquele momento. E aí continuando fala, a sociedade, porém, tem suas exigências. São necessárias leis especiais. Então, exatamente por isso, porque essas leis elas têm essa validade temporária. Já as leis divinas, as leis morais, elas são eternas. Elas são eternas e elas são leis justas. Elas, como as leis divinas são eternas, elas valem em qualquer parte do universo, elas são irrevogáveis. E as demais leis vão se adequando a elas, vão se aproximando às leis divinas. Aí nós vamos para outra questão, a 795. Antes de falar a 795, eu vou falar o seguinte, eu costumo não ler todas as questões, eu procuro centrar mais nas questões, de acordo com o tema, onde tem um raciocínio único. Então, o mesmo raciocínio, às vezes, ele engloba 4 ou 5 questões. Então, eu vou lendo uma questão, vou perguntando, às vezes eu posso pular outra, mas quem estiver em casa, com certeza, dá uma lidinha no geral, porque não vai perder nada. Você vai ter a coisa mais, assim, detalhada, digamos assim, né? E aí você vai... Mas a ideia geral aqui é que eu estou passando. Então, a questão 95 fala... 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? As leis humanas, então, elas são estáveis? São. Alguém já disse que a gente não pode apostar na estabilidade permanente das coisas. Desde que nós começamos a estudar o Espiritismo, nós aprendemos que tudo evolui. A evolução é uma lei de Deus, é uma lei natural, tudo evolui. Se você pegar lá no Espiritismo, pegar a evolução anímica, desde o princípio espiritual, que ainda não tem vida ali, não é um organismo, é muito curioso, que ele vai manipular o princípio material e a partir dali vai colocar o princípio vital, a partir dali já tem vida e ali se forma um princípio inteligente. Olha quanto tempo demora para chegar onde nós estamos. São séculos e séculos e séculos. São milhares ou milhões de anos para chegar até aqui. Então há todo um processo, há toda uma etapa. A coisa vai progredindo de várias formas, mas isso aí vai obedecendo o quê? As leis divinas. Já a lei da sociedade, por que elas não são estáveis? Porque, primeiro, elas não são as leis divinas e nem se aproximam das leis divinas. Por que ela não tem essa estabilidade? Ela não tem estabilidade por simples interesse, por uma questão de interesse, seja interesse político, seja interesse particular, seja interesse social ou interesse plural de toda uma sociedade, mas há sempre esses interesses. Por isso que se cria um ordenamento jurídico. E se cria essas leis que os homens criam, é para você conviver em sociedade. Para quê? Para que possa progredir, para que um não possa entrar na esfera de direito do outro. E aí você nomeia alguém que vai dirimir aquele conflito, mas há sempre um conflito de interesses. Por quê? Porque o homem ainda é egoísta. E nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós somos seres não evoluídos ainda. Nós estamos ainda nos humanizando. Nós ainda não estamos humanizados.
A gente está vendo as guerras, como eu comecei falando. Nós estamos vendo o que está acontecendo agora no Brasil. As pessoas querem poder, disputam poder a qualquer preço, como se fosse levar para o plano espiritual, como se aquilo fosse uma realidade real e absoluta. E o que faz o homem fazer isso? Os interesses. Por isso que não é uma lei estável. É uma lei que muta, que se transforma, que vai se adequando à nova realidade social. Então, quando se faz essa pergunta, qual a causa da instabilidade das leis humanas? Os espíritos respondem: nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Olha, nós estamos falando em justiça. O que tem a ver justiça com direito, justiça com lei? Vamos ver. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproxima da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Olha só o que ele está falando. Verdadeira justiça nos leva a concluir que existe falsa justiça. Mas a justiça de Deus, ela é eterna, ela é una, ela é única. Ela pode estar, digamos assim, tem vários nomes, está fatiada, digamos assim, por uma questão didática que o homem faz, mas a lei, ela é universal. Então, como é que se fala em falsa justiça? Mas é justiça segundo o ponto de vista do homem, porque a justiça para nós, ela é conceitual. Ela é conceitual, não é uma justiça absoluta. Nós não sabemos ainda o que é a justiça, como não sabemos o que é o amor. Mas a gente tem um parâmetro aqui. Qual que é o parâmetro? As leis divinas. Portanto, quanto mais as leis do homem se aproximam das leis de Deus, das leis divinas, mais se equilibra. Existe algo que a gente chama de equânime, né? Que é uma coisa que vai mais se equilibrando, mais equilibrada, mais no fiel da balança ali. Mas a gente não faz isso. A gente burla as leis. A gente cria as leis segundo nossos interesses. A gente está vendo, volto a falar hoje como é que está a situação no Brasil. Tem um conflito muito grande por causa dizem os entendidos das normas, que a Constituição não está sendo obedecida, estão violando essas leis. E se isso está acontecendo é por conta de interesses. E esses interesses é por conta do egoísmo. Ninguém está pensando no bem de todos, está pensando no bem de grupos. Por isso que as leis mudam, por isso que a justiça ela é parcial. E se ela é uma justiça parcial, ela não é justiça, né? É como gravidez, não tem pequena gravidez, né? Não existe meio morto. Tem coisas que têm valores absolutos. E nós estamos ainda caminhando nisso. Por isso que existe todo esse conflito, uma série de ódio, uma série de disputa por conta exatamente dos vícios morais que nós temos. Tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Portanto, quanto mais a lei se identifica com a lei natural, com a lei de Deus, como a lei divina, mais próximo se parece, se aproxima com a justiça de Deus. Mais próximo a gente chega, a humanidade chega, daquela justiça que Jesus veio pregar. Jesus não tinha parcialidade. É curioso aquela passagem que a Bíblia fala a respeito de Jesus, quando os homens apresentaram a mulher adúltera. E o que Jesus falou? Todo mundo apontando o dedo para ela, falou, olha, essa daqui pecou, essa fez isso, essa fez aquilo. O que Jesus disse? O que eles queriam? Justiça, mas não era justiça. Eles eram justiceiros. Hoje tem muito isso, se usa a lei a serviço do crime. Se faz muito isso. Mas Jesus, na sua sabedoria, o que ele falou? Aquele que não tiver culpa, não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus devolveu para eles assim, a responsabilidade de decidir. E cada um bateu naquele momento na sua consciência. E aí ele viu o quanto eles deviam. Eles não tinham a moral que ele estava exigindo daquela mulher.
Porque eles também contribuíram. Então a gente vê aquele senso de moral, senso de justiça, digamos assim, que existia na época do Cristo, há 2000 anos atrás. Como é que os fariseus trabalhavam isso? E eles não tinham essa elevação moral também, porque eles conheciam a letra da lei, eles conheciam a lei mosaica, mas olha as armadilhas que eles criavam para Jesus. Claro, eles não eram páreo para Jesus e nunca foram. Mas a gente percebe a índole da pessoa. A lei em si, ela não é má. Mas é quem manipula a lei. Qual que é o propósito da manipulação? E se esconde aonde? Atrás da lei. Então é por isso, o interesse é uma das piores coisas que tem. Esses interesses e os poderosos, eles manipulam a lei para atingir certos resultados. E aí usa uma figura conhecida que a gente chama de sofisma, onde você induz uma massa a um grande erro através de um argumento equivocado, com premissas falsas, mas com conclusões lógicas. Existe toda essa habilidade. Mas onde está a justiça aí? Não existe. Enquanto a justiça não se aproximar da lei de Deus, para que um dia chegue próximo ou realmente à lei divina, não vai ter o senso de justiça na acepção do termo. E aí, vamos continuando agora para a questão 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Pergunta muito interessante, claro. Quem que era Kardec? Um gênio, né? Era um dos 200 espíritos, só que alguém tinha que fazer pergunta, então colocaram ele lá. E olha a pergunta que ele faz. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Ou seja, de acordo com a nossa sociedade, quanto mais criminosos, entre aspas, quanto mais perverso, quanto mais mal, digamos assim, é o ser humano, a lei não tem que ser mais rigorosa para com essa pessoa? A resposta que os espíritos dão. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Então a severidade da lei retrata o nível moral da sociedade. Não precisa falar mais nada aqui, né? Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que secar-lhe a fonte. Ou seja, depois que a lei, depois que o ato é cometido, depois que o mal é praticado, aí se aplica uma lei exemplar. Mas onde está a educação? Não dizem que a lei tem que educar? Não, você pune o feito. Mas não há nada preventivo. Então aí você vê a fragilidade do homem, a fragilidade das normas sociais. Essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que ali secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Olha só, as leis de Moisés, elas eram inflexíveis, porque o tipo de sociedade, o tipo de homem, precisava temer. A lei, a justiça que Jesus, as leis divinas, elas não aplicam terror a ninguém. Ela não potencializa o errado, ela ensina o certo. A gente vê que tem vários países aí que tem pena de morte. No entanto, no mundo de provas e expiações, onde não existem seres perfeitos, vai continuar acontecendo crime, vícios morais. A sociedade é viciada. Olha que coisa curiosa, a gente vê no Brasil, sem fazer crítica, mas apenas para a gente observar. A gente tem o MMA ou o UFC, onde a violência ela é tolerada. A criançada tem até ídolos, né? Não é só a criançada, não. Os adultos, jovens têm ídolo. Nossa, aquele lutador é extraordinário. A gente vê que é uma coisa extremamente agressiva, mas é permitida. Existe uma dita lei que permite. Lá até se mata lá dentro, mas pode, está dentro da lei. Mas se você levar essa violência aqui para fora, não pode. Não, isso é absurdo, o cara é um monstro. Olha a falsa moral. Hoje é sexta-feira, coincidente aqui é sexta-feira. Alguém em algum lugar já falou hoje, olha, sextou. Aquela expectativa do final de semana fantástico, né? A gente vai se divertir. Isso implica, na maioria das vezes, o quê? Vamos tomar uma gelada, vamos tomar uma cerveja. Então isso é até visto
com uma certa, como é que eu posso dizer, com um certo gosto, até prazeroso, olha, que até invejável. Mas se eu dirigir bêbado e bater, aí não pode. Mas desde quando uma pessoa bêbada tem o senso, consegue discernir? Você vê a falsa moral também? Então essa é a nossa sociedade. Você não permite que alguém bata o carro, mas você permite que ela beba. Mas se ela beber, ela não pode bater o carro, porque aí é crime. Mas beber não. Beber pode. Eu posso matar o outro dentro do ringue. No bendito esporte do MMA. Mas eu não posso usar essa agressividade aqui fora. Não pode. Eu tenho uma série de jogos eletrônicos onde a criançada aprende a matar, a destruir, mas é só um jogo. Caramba, mas o que você está formando? Que tipo de espírito você está instruindo? Isso é instrução. Onde está a moralidade disso? Aí essa pessoa vai ficar mais criativa. Olha, gente, eu estou tentando colocar aqui só para a gente pensar um pouquinho, tá? É só para a gente refletir. Não estou apontando o dedo em ninguém, não, porque eu não sou ninguém, mas é só fato para a gente refletir, porque isso está acontecendo, isso está aí. Aí a gente tem visto, a sociedade mostra o que várias crianças estão fazendo aí fora. Essas coisas não são responsáveis pelo aquilo que certas pessoas acabam fazendo, ou morte ou suicídio. Não é responsável, mas deixam elas muito mais criativas, porque é isso que está incutindo na cabeça da pessoa. Onde está a moral disso aí tudo? Ver o jogo não tem problema, jogar é uma distração, uma diversão, entretenimento. Mas se eu aplicar isso aqui fora, não posso. Olha o contrassenso, olha o paradoxo. Então, é essa sociedade que a gente está vivendo hoje. Então, é esse ensinamento que a gente tem. Né? A gente progride no próprio jogo. O aparelhinho lá que a gente joga, nossa, é fantástico. É o retrato da inteligência humana. Mas cadê a moralidade? Zero. Olha a distância que nós estamos. E você, para evoluir, você tem que ter a inteligência e a moral. Por isso que nós estamos onde estamos. Onde tem um monte de gente derramando o sangue do outro. A gente já sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Sobretudo o espírita, né? O espírita é que tem a maior carga, porque ele já sabe, ele aprendeu. Mas segundo Chico Xavier, é o que menos faz. Ele erra consciente. Gente, sentiu o peso disso? Errar consciente. A gente evoluiu até atingir o intelecto moral. Até você adquirir sentimento e pensamento, você ainda não tem responsabilidade moral. Agora, depois de várias reencarnações, onde você adquiriu a vontade e o livre-arbítrio, aí você passa a responder pelas nossas ações. Porque você está consciente. Até então você não sabe o que está fazendo, mas quando você sabe o que está fazendo, por isso que um juiz, curiosamente, um juiz corrupto em meio período de trabalho, ele produz muito mais mal do que certos ladrões que não têm estudo e que a vida inteira praticam crime. Olha o peso. É tudo para a gente refletir. Existe aquela coisa de empurrar por baixo do tapete, né? Aí que existe a falsa moral. Por isso que existe aqui, como foi dito, né, a falsa justiça. Agora nós vamos para a questão 798. Curiosamente, essa questão 798 do Livro dos Espíritos, a primeira vez que eu tive contato com esse número 798 do Livro dos Espíritos foi da Marlene Nobre, que fizeram uma questão para ela numa entrevista e ela falou da questão 798. O capítulo aqui, o subtítulo aqui é Influência do Espiritismo no Progresso. O quanto o Espiritismo pode influenciar no progresso moral, no progresso intelectual da humanidade. Questão 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? A crença comum aqui, gente, não significa ser uma crença única. Significa que ela vai ser partilhada, tá? Então, esse sentido. Aí a resposta dos espíritos é: certamente. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Olha só. É certeza, é absoluto. Foi claro, porque tudo caminha para o progresso.
E por que isso? Porque o Espiritismo está dentro das leis naturais. E as leis naturais estão aí. Ela é uma lei natural, ela é irrevogável. Está aqui, isso é fato. A reencarnação é fato, a sobrevivência do espírito é fato. A reencarnação, sobrevivência, a comunicação com os espíritos é fato. Então por que vai se tornar uma crença comum? Não é que amanhã quem professa uma outra religião, quem é católico, quem é o protestante, digamos assim, ele vai deixar de ser protestante, não. Ele simplesmente pode reconhecer que existe, que essa lei existe, que existe a sobrevivência da alma, que existe a comunicabilidade do espírito e que existe a reencarnação, sem deixar de professar a sua religião. Porque isso é uma lei. As pessoas que antigamente, lá no século XV, XVI, que não acreditavam na lei de gravidade, isso não isentava ela de morrer se ela pulasse no abismo. Eu posso não entender, eu posso não aceitar. O fato de você não aceitar a lei da gravidade não significa que você não vai morrer se você não pular do abismo. Se você pular, você vai morrer. É tão pouco se lixando se você acredita ou não. Isso não muda a natureza das coisas. É a mesma coisa no Espiritismo. O Espiritismo, ele é natural. Todos os seus princípios, eles são naturais. A existência de Deus, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade dos espíritos, né? A reencarnação, isso é fato, está mais do que provado. E foi nessa parte do mais que provado que eu me lembro da Marlene, e aqui eu vou ler, porque você vai entender o que ela quis dizer. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Olha que coisa extraordinária. Não é que a pessoa não sabe que tem a reencarnação. Não é isso. É que os seus interesses estão em jogo. E quando os interesses estão em jogo, a gente se mostra. A gente se mostra. É assim. Quando a gente é contrariado naqueles propósitos, a gente mostra quem a gente é. E muita gente sabe da reencarnação. O Ian Stevenson, ele pegou milhares e milhares de casos. O Ian Stevenson era um psiquiatra da Universidade da Virgínia. Ele ficou 20 e poucos anos provando a reencarnação. É óbvio que não é uma prova em laboratório. Porque isso aqui não está distrito aos elementos químicos, à tabela periódica. Você não vai meter um espírito dentro do laboratório que não vai ficar. Ele é muito maior que isso e muito melhor que isso. Não vai ficar. Mas existem outras maneiras de provar que existe a reencarnação. O problema é, vários cientistas acreditam, mas a ciência, enquanto instituição, ela não acredita ainda. Mas ela não consegue impugnar os fatos. Então é nesse sentido que a Marlene está falando. Olha, está aqui. O Espiritismo tem que lutar muito, mais contra os interesses do que contra a convicção. Ou seja, eles sabem, saber sabem, mas não tem o menor interesse em sustentar essa verdade. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porque não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Então, muita gente não quer o Espiritismo, né? Umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, ou seja, vão ficar sozinhos, isolados, né? Seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então eles vão acabar se transformando com o tempo, né? Não de súbito, porque tudo tem um processo, tudo requer tempo. E a nossa consciência de tempo é diferente do mundo espiritual. Para nós, o tempo ainda é um fenômeno de consciência, que ele mais existe porque é pensado, né? Mas ainda ele transforma a matéria, ele transforma o fato, ele transforma a sociedade. Isso transcorre. Independente de você ter um referencial para você comparar espaço-tempo, essa força da natureza ela continua e ela vai transformando os seres. Não tenha dúvida disso. E aqui nós vamos para um outro item, que é a questão 799.
Só vou voltar um pouquinho aqui na 798, que ele fala assim, ó, no último parágrafo ele fala, o cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar, tá? Nessa questão aqui, da influência do espiritismo no progresso. E vem a questão 799, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Então isso aqui a gente aprende já de pronto, né? Como é que o espiritismo destrói, contribui para o progresso? Destruindo o materialismo. Como é que o materialismo ficou mais forte, né? Mais ratificado, digamos assim? A partir lá atrás, né? Dos pensadores aí, sobretudo sobre Augusto Comte, que aplicou o positivismo, que até hoje ele é aplicado, ele foi desenvolvido, né? E ele se baseia no quê? Na heteronomia, volta a falar na heteronomia, onde você tem uma submissão passiva, e onde você nega o livre-arbítrio e a vontade, a liberdade de pensar. E esse heteronomismo, ele sempre garante privilégio. Na medida que você escraviza um povo, que você impede que ele pense, que você impede que esse pessoal tenha livre-arbítrio, por isso que Jesus morreu e Sócrates morreu, porque incomoda. Quando você prega a liberdade de consciência, a vontade, e que você tira a pessoa desse sistema fechado, onde ele é conduzido como os animais, você reduz, na heteronomia, você reduz o ser humano à condição de animal irracional. Porque sempre tem um grupo que ofere privilégios sobre essas pessoas. Então é para você não pensar, você vive sobre uma hipnose. É curioso isso, não existe a liberdade. Já a autonomia é o que Jesus disse, é a liberdade, você não é condicionado, você aplica a vontade, na heteronomia não. Por isso que Jesus foi morto, porque a questão lá, fizeram numa questão religiosa uma questão política, né? Esse é complicado. Então Jesus morreu porque ele queria libertar a consciência. A mesma coisa foi Sócrates, ele queria libertar, ele provou em praça pública que um escravo tem tanto raciocínio quanto um pensador, quanto um filósofo da época. E custou caro por causa disso, né? Pagou caro. Então vamos lá. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Uma das, não é a única, viu, gente? Nós somos assim muito ricos nessa capacidade de criar vícios morais, né? O espiritismo faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Olha que coisa interessante. A gente se esforça para dar determinadas coisas, valores que eles não possuem. Por quê? Porque as informações são de fora para dentro. O que eu falo sempre da máquina publicitária, que cria necessidades novas, necessidades que a gente não precisa, é exatamente para isso. Não é para que haja uma evolução, um progresso, não é só isso, esse progresso moral. Mas é que alguém quer concentrar algo desnecessário. Como eu já disse alguma vez, hoje a gente tem um número muito grande de latrocínio aqui, mas ninguém mata o outro pelo necessário. Ou seja, por um saco de arroz, um saco de feijão, não é por causa disso. Você mata o outro pelo supérfluo. Então você vê que o excesso se sobrepõe aos direitos. Se mata o outro pelo excesso, pelo celular, pelo carro. Isso não é prioridade, gente. Não é o essencial, não é o necessário. Então, é nesse sentido que se está falando, é nesse sentido que se aplica a ideia de materialismo e se prega isso, disputa, não cooperação. A autonomia fala muito em cooperação. E ali tem um livro do Paulo Henrique de Figueiredo chamado Autonomia, que além de explicar a origem do espiritismo, alguns desvios que ocorreram no caminho, e exatamente o que é autonomia e heteronomia, é um livro fantástico do Paulo Henrique de Figueiredo. Só concluindo aqui, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor por meio do presente. O homem perceberá melhor por meio do presente. Lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seita, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Ou seja, como no comecinho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, perante e diante da moral, todos os credos se unem. Não se contesta a moral do Cristo, não se contesta a moral espírita. Ela é comum, ela é o propósito de todas as religiões. É se evangelizar, evoluir, melhorar. Fazer a dita reforma íntima. Então, na moral do Cristo, todos os povos se unem, sendo cristão ou não.
Porque a moral, ela é a essência, ela é a espinha dorsal, ela é a moral do Cristo, ela é universal. E aqui nós estamos caminhando por fim já, gente. Nós vamos pegar aqui a questão 800, já estamos no finzinho, chega até 802 e vamos lá. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? E aí os Espíritos respondem. Conhece bem poucos homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Olha que coisa curiosa. Jesus pegou 12 discípulos, 12, foi escolhido a dedo, os melhores da época. Observe o que aconteceu. Um, entre aspas, traiu Jesus. O outro negou Cristo. E quando Jesus foi para a cruz, foi preso, 9 fugiram. Olha que eram os melhores. Todos eles conviveram com Cristo, conviveram com o Mestre, eles eram discípulos. Eles viram todos os prodígios. Eles viram Jesus andar sobre a água. Eles viram todas as leis, o poder que Jesus tinha de manipular as leis naturais. Eles viram. Isso modificou alguém? Não foi o bastante. Não foi o bastante. Portanto, não é isso que transforma o homem. Não é isso que transforma o homem. O que vai transformar o homem é o fato e a razão. É o raciocínio. E isso junto com a vontade. Isso vai transformar. Isso é com o tempo. E as gerações que se aplicam aqui são aquelas gerações de uma existência. De uma existência, então vai se transformando. E tem que raciocinar, você tem que ver os fatos e pensar. Você tem que refletir. Senão não há essa transformação. Senão não há essa mudança interior. Por isso que o homem adquiriu razão. Por conta disso. Se emancipou espiritualmente, o princípio inteligente se emancipa e se torna espírito por conta disso. Então é um processo. É uma etapa. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa, né? Uma parte da revelação é mostrada. Porque não se pode mostrar tudo de uma vez só. Alguém já disse que luz demais cega, né? Para cada habitante, ele tem que ser compatível com a habitação. Ou cada habitação tem que ser compatível com o seu habitante. A gente aprende aqui no Espiritismo que o mundo está num mundo de provas e expiações, que está vendo uma transformação. O orbe, o planeta, está se elevando, está caminhando para um mundo de regeneração, para que se torne um mundo regenerado. E aqueles que não forem mais compatíveis com esse novo padrão vibratório desse novo mundo, vai ser retirado daqui. Ele vai regredir? Não, o que ele conquistou, ele vai manter, ele vai levar com ele. Mas ele vai para mundos primitivos. O que vai existir lá? Uma incompatibilidade entre habitante, né, e moradia. E isso vai tirar ele da zona de conforto. Inconscientemente ele está trazendo toda aquela bagagem no bojo do teu espírito, todo aquele conhecimento. Automaticamente ele vai ter que reagir àquele ambiente. E isso vai fazer com que ele se eleve, com que ele progrida. É a lei da natureza. O progresso é uma lei, ela é irreversível. Não se consegue parar. Não dá para parar. É uma lei natural. E aqui nós vamos entrando aqui na última. Visto que o Espiritismo, que é uma pergunta que os Espíritos fazem para... Kardec faz para o Espírito. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os Espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? E aí a resposta é fantástica. Ele fala, desejareis milagres? Mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos, e no entanto ainda há homens que o negam.
Aqueles que falam assim, mesmo que eu visse, eu não acreditava. Então não é o prodígio que vai transformar o espírito, não é isso. É muito mais que isso. É de dentro para fora, é racional, é inteligível, ele tem que pensar. Ninguém vai convencer ninguém para o prodígio. Por isso que a gente sempre comenta aqui, a mediunidade é meio. Parece até aos menos avisados que a mediunidade é o carro-chefe do espiritismo, e não é. Mas o que acontece? A maioria das pessoas querem fenômeno, querem espetáculo, quer ver espírito, como eu, né? Eu sempre fico falando isso e o dirigente da casa fala, olha, fica quietinho, vai, baixa a bola aí, não queira ver nada, não. Mas é uma curiosidade, eu imagino que todos as demais sejam assim. Olha, eu conversei com o espírito, dei passividade, psicografei, desdobrei, materializou o espírito. Só que isso, gente, é meio, isso não é fim. Isso não é a finalidade do espiritismo. A finalidade do espiritismo é regenerar o indivíduo e, por consequência, regenerar a humanidade. Isso é lento e tem que ser verdadeiro. Essa transformação é de dentro para fora. A mediunidade pode até trazer esses prodígios, esses espetáculos, trazem até todo mundo para uma casa espírita, mas isso não muda ninguém. A mudança, ela é muito particular e ela é de foro íntimo. Continuando aqui, conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Tudo aquilo que Jesus fez, ele convenceu? Não mudou ninguém. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. É o que a gente acabou de falar agora. Não é por meio de prodígio que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de convencerem pela própria razão. Então é isso, gente. Nós estamos aqui para isso. Nós já caminhamos bastante. Desde lá de trás, como princípio inteligente, que ainda não é o ser humano, tá? Caminhando. O ser humano só existe do animal para cá. Você tem condições, como é que eu posso dizer assim? Você tem um princípio inteligente, é como um carro. Você tem partes de um carro, mas enquanto você não colocar ainda o motor e tudo mais, você ainda não tem o carro. Então você tem um princípio inteligente caminhando, até que quando chega aqui você tem um elemento de transição. E aí sim você se torna hominal. A partir dali você tem o espírito. Antes você tem qualquer coisa, menos espírito, tá? Então, o espírito é a partir desse momento. E aí sim, olha o processo que houve. E ainda assim, segundo Emmanuel, você ainda precisa cerca de 1000 reencarnações. Desde que você se emancipou, que o espírito se emancipou, se tornou princípio inteligente, se tornou espírito. E que você adquiriu razão, adquiriu sentimento, livre-arbítrio e vontade, ainda há cerca de 1000 reencarnações, mais ou menos, para você passar a ter responsabilidade moral pelos seus atos. Tá bom, gente? Então era mais ou menos isso, né? O que eu queria passar. Não sei se eu consegui, mas é isso, porque para a gente vir aqui a gente tem que ler a página seguinte, né? E eu li a página seguinte. Espero que tenha conseguido pelo menos despertar. E não a gente não entrar de cabeça no que está acontecendo hoje aqui, tá? Isso aí já está previsto. Quem está no controle sabe exatamente o que precisa fazer. E a gente sabe que aqui é prova e expiações. E tudo que a gente aprendeu é para colocar em prova agora. Tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima. Obrigado por tudo.